Olá, turminha, tudo bem com vocês? Professora Silvanira aqui. Estamos com mais uma videoaula. Desta vez a videoaula para a P2, Avaliação Parcial 2. E nós estamos aqui com os conteúdos de literatura. Literatura nós vamos estudar o Padre Antônio Vieira, né, um grande marco a extensão, né, do barroco também. Ortografia, o emprego dos porquês. E a produção de texto, o artigo de opinião, certo? Todos aí com as páginas do livro que vocês têm, tá certo? E antes de começarmos, eu queria só lembrá-los, tá? E quem ainda não conhece, o Padre Antônio Vieira, ele foi um dos mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras, né? Defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a exploração e a escravização e fazendo a sua evangelização. Certo? Antônio Vieira defendeu os judeus também, a abolição e a distinção entre cristãos, que eram os judeus convertidos e perseguidos na época pela Inquisição, e cristãos velhos, aqueles cujas famílias eram católicas há muitas gerações. Criticou ainda severamente os sacerdotes da sua época e a própria Inquisição. Na literatura, os sermões dele possuíam uma considerável importância no barroco brasileiro, que foi o que nós estudamos na videoaula passada, certo? E aí, qual a importância? A importância é que, frequentemente, as universidades elas exigem a leitura sobre ele, né, em algumas provas, principalmente no que diz respeito à literatura, certo? Então, vamos lá. O Padre Antônio Vieira ficou conhecido pela atuação em defesa dos índios. Ele nasceu em Portugal. Foi no Brasil que começou a escrever seus sermões e a evangelizar. O religioso, ele fez parte da Companhia de Jesus e defendia, além dos indígenas, a liberdade dos judeus, perseguidos na época pela Inquisição da Igreja Católica. Aí nós temos os sermões, né, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes e o Sermão de Sexagésima, que são dois sermões conhecidos das obras do Padre Antônio Vieira. Geralmente, seus textos eram de fácil compreensão, para que pudessem chegar a um público amplo, sem perdas de conteúdo. O autor era conhecido pela argumentação afiada, sempre tentando se antecipar aos questionamentos. No movimento literário, quem foi Padre Antônio Vieira? É classificado como escritor, né, do movimento literário barroco. O autor ele seguia a tradição clássica. Os sermões dele sempre começavam com uma citação da Bíblia, que servia como base para a tese que ele iria falar. A oratória, assim como a argumentação, era muito presente. O Vieira também tentava se antecipar aos possíveis questionamentos que seriam feitos aos seus argumentos, sem deixar possibilidade de objeção. O padre acreditava que o uso de linguagem rebuscada dificultava o entendimento dos sermões, que o importante era transmitir a mensagem, certo? E aí, aqui nós temos a biografia do Padre Antônio Vieira, que foi missionário, teólogo, diplomata e orador, nasceu em Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608, e em 1614, ainda criança, veio para o Brasil com a sua família, estabelecendo-se na Bahia, onde desde 1609 seu pai exerceu o cargo de escravidão. Pouco depois de chegar à Bahia, Vieira ingressou no Colégio dos Jesuítas em Salvador, né? Então, o Padre Antônio Vieira ele foi o principal autor do barroco brasileiro e português, certo? Ordenado padre, ele iniciou sua carreira de pregador em 1633, né? Depois, ele retornou a Portugal, onde participou ativamente da vida política, colocando-se em defesa dos cristãos novos e despertando o ódio da Inquisição, o que resultou na prisão dele.
Foi conselheiro de Dom João IV, rei de Portugal, além de ser mediador e representante de Portugal em relações econômicas e políticas com outros países. Quando retornou ao Brasil, ele ficou no Maranhão, onde se dedicou à evangelização dos índios e defendendo dos colonos. Algumas das obras de Padre Antônio Vieira, nós temos aí o Sermão do Bom Sucesso, que foi escrito em 1640, na Bahia. O Sermão da Sexagésima, que eu havia falado para vocês logo no início, né? Foi em Lisboa, 1655. O Sermão de Santo Antônio aos Peixes, no Maranhão, em 1653. Sermão da primeira dominga da Quaresma, no Maranhão. Sermão do Mandato, em Lisboa. Sermão do Rosário, na Bahia, né? E aí estão os anos. Esperanças de Portugal, em 1659. História do Futuro, 1718. E Claves Profetaram, obra inédita, e só traduzida e publicada no ano de 2000, certo? Então, vocês veem aí essas obras, né, do Padre Antônio Vieira, que foi um grande participante do movimento barroco, certo? Tem mais sobre ele no livro, lá nas páginas que eu indico para vocês no início do vídeo. Terminando o estudo da nossa literatura, vamos para o estudo da ortografia, certo? E aí, eu pergunto a vocês, quando usarmos o porquê, né? Quando usarmos os porquês, né? E aí nós temos o porquê separado, sem acento, né? Porque nós utilizamos de uma forma. O porquê separado com acento. E, professora, quando é que a gente utiliza? O porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Então, vocês percebam aí, né, que existem 4 tipos de porquês. E aí eu vou mostrar um pouco de como utilizar esses porquês na nossa escrita, né, como regra de ortografia, né, e uma das regras assim, muito importantes. Porque a partir dessas regras é que gera a coerência na escrita, né, e no nosso entendimento. O texto ele se torna coeso, ele se torna mais compreensível. E aí eu tenho o primeiro porquê, é o porquê separado sem acento. E quando é que a gente utiliza esse porquê separado com acento? E aqui eu trago 2 formas de mostrar para vocês. Essa primeira, ele pode ser usado quando a preposição por se une a um pronome interrogativo ou indefinido que, né? Então, aqui é esse pronome, né, o que, trazendo o sentido de, no caso, esse porquê separado sem acento, ele pode ser substituído pela palavra por qual razão, por qual motivo, né? Por qual motivo, né? Então, tem aqui, por que você não foi à festa? E aí eu poderia substituir esse porquê, que também é um porquê muito utilizado no início de frases interrogativas diretas. Esse porquê é separado sem acento no início de frases. E também porque aqui ele poderia ser substituído pela palavra por qual razão ou por qual motivo, certo? A segunda, ele pode aparecer na união da preposição por com o pronome relativo que, dando uma ideia de pelo qual. Então, além de ser utilizado como substituição do por qual motivo, por qual razão, né? Ele também pode ser substituído, né, pelos pronomes, né? Aqui no caso, pelos quais, pela qual, pelas quais, certo? Incluindo essas variações. Não sei bem por que motivo me mantive nesse emprego.
Não sei bem pelo qual motivo. Então, ele pode, nesse caso aqui, ele poderia ser substituído pelo qual. Esses são os motivos por quê. Então, se a palavra motivo aqui ele está no plural, né, motivos, aqui eu vou substituir pelos quais. Então, aí poderia ser substituído pela palavra pelos quais. A clareira, porque passamos, sempre foi bela. A clareira pela qual. Então, aqui, pela qual, por quê? Porque a clareira é uma palavra feminina, né? Clareira, substantivo, acompanhado de um artigo no feminino. Eu tenho agora o porquê separado com acento. Esse porquê separado com acento, ele é usado antes de um ponto, né? Seja ele final, interrogativo ou exclamativo, mantendo o sentido de por qual razão ou por qual motivo. E aí eu trouxe aqui vários exemplos. Não acredito que você fez isso. Por quê? E também esse porquê separado com acento, ele pode ser usado sempre no final de frases interrogativas. Vocês viram que o porquê separado sem acento, ele pode vir no início das frases interrogativas diretas. E o porquê separado com acento, ele vai vir no final de frases interrogativas, certo? Porque junto, sem acento, é usado como uma conjunção causal ou explicativa, adquirindo o sentido aproximado de pois, né? Uma vez que ou para que. Então, eu tenho aqui um exemplo. Não fui à festa porque tive de estudar para a prova. Eu poderia substituir esse porquê pela palavra pois? Vamos ver. Não fui à festa, pois tive de estudar para a prova. Nesse caso aqui, certo? Ele, com certeza, seria utilizado como essa conjunção, né? Conjunção explicativa. Não vá se meter em brigas, porque você só tende a se prejudicar. Então, aqui eu poderia substituir por essa palavra uma vez que? Poderia, certo? Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Geralmente, pessoal, esse porque, junto sem acento, e pode ser substituído por conjunções, ele vem sempre utilizado no meio de frases, certo? Ó, vocês estão vendo? No meio, sempre por aqui no meio das frases, né? Então, essas frases aqui são frases com ponto final, que nós chamamos de frases explicativas, certo? O último porquê é o porquê junto com acento. Ele tem valor de substantivo, né? E geralmente vem acompanhado de artigo, pronome ou adjetivo numeral. Quando usado, adquire o sentido de motivo, certo? Então, eu digo assim, ó, o porquê, certo? Então, se eu estou utilizando o porquê, você percebe que ele sempre vem acompanhado de um artigo. O porquê, eu poderia substituir pela palavra motivo. Então, o motivo de não querer conversar com você é que estou estudando. Diga-me apenas um porquê. Esse porquê aqui eu também poderia ser substituído por motivo. Ou diga-me apenas uma razão. Poderia. Diga-me apenas uma causa. Também poderia. Só que eu iria modificar aqui o quê? O artigo, né? Passaria do masculino para o feminino, certo? Você não vai viajar? Diga-me ao menos um porquê. Então, aqui, ó, no caso, motivo, certo? A professora, mas essa frase é interrogativa. Mas o porquê, ela não está fazendo parte dessa frase interrogativa. Ela está fazendo parte dessa frase explicativa, certo? Então, aqui eu foco que conhecer os diferentes empregos de porquês é muito importante, né? Como eu falei no início, para dar coerência e correção correta ao discurso, à sua fala, à sua escrita, ok? Para a produção de texto, eu trouxe aqui um pouco sobre o artigo de opinião. Artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades.
publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos, né, que prestam um vestibular, uma prova de vestibular, que produzam um artigo de opinião, né, nas suas provas. E aí as características dessa produção, ele é um gênero argumentativo, né, é um gênero que exige argumentos através da escrita, né, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão, ou seja, a linguagem culta, né, da língua. Haja visto que o texto ele deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente diferentes, né, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional, né? Para isso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser relevância coletiva, ou seja, fatos importantes ocorridos no dia a dia, né, das pessoas. Os temas do artigo de opinião, né, eles costumam ser temas do cotidiano, e nesse sentido o gênero tem uma função social clara, promover um debate público sobre as demandas da sociedade, né? Ou seja, sempre assuntos referentes à sociedade, ao que está acontecendo. A estrutura, por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes, né, que é a introdução, que nós chamamos de parágrafos iniciais, né, e aí nesses parágrafos nós costumamos apresentar o nosso ponto de vista logo de início, certo? E a partir disso ele tem, dependendo do tanto de linhas pedidos no total, a introdução ele tem um número de linhas restrito, certo? Então o primeiro parágrafo ele é sempre destinado para essa função, pois ele tem um número de linhas restrito. Então no primeiro parágrafo é importante que você já deixe bem claro o seu ponto de vista sobre aquele determinado tema. O desenvolvimento. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo, é esperado que nos parágrafos intermediários, né, do desenvolvimento, que nós também chamamos de corpo do texto, apresentam-se argumentos que comprovem aquilo que você apresentou lá no início, né? É um argumento que costuma ter 2 partes: a fundamentação, né, que você apresentou, e a análise delas, a explicação daquela fundamentação, certo? E a conclusão, né, que é o final do texto, é uma síntese do texto. A síntese, né, da conclusão é um resumo do que você desenvolveu lá no corpo do texto, que nós chamamos de desenvolvimento, certo? E como começar o artigo de opinião? A melhor maneira de começar é, antes de tudo, desenvolver um planejamento, né? Então, as ideias, você vai fazendo anotações, né, das ideias, e isso nós costumamos chamar de um planejamento de ideias, né, um projeto de texto. Você vai planejar e projetar antes de escrever o que você vai falar, certo? E o importante é que isso seja escrito de maneira clara, coerente, né, e que seja bem fundamentado, porque no artigo de opinião você vai defender um ponto de vista e aí você tem que entender aquele assunto, né? Por isso você tem que estar bem fundamentado. E aí o passo a passo, né, para escrever, podemos dividir o processo da produção em 3 partes básicas, que é o planejamento, né, do projeto. E aí o primeiro passo deve ser da reflexão, da leitura e organização das suas ideias, né? Aí vem aqui a questão do rascunho. Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas. E depois que você escreve, precisa que haja também uma revisão, né? Após o texto estar praticamente pronto, resta revisar questões de ordens gramaticais, como a questão da ortografia, que é muito importante. Nós acabamos de estudar aí o uso dos porquês, né?
a escrita de algumas palavras, a questão da acentuação, que é importante, e também a questão da pontuação, certo? Que é muito importante para que o seu texto ele tenha realmente uma coerência que quem vai ler, né, que é a pessoa que vai ler, ela consiga entender, tá certo? Então, espero que vocês entendam. Vão também lá na página dos livros, do livro que eu falei para vocês, né, o nosso livro de estudo, e lá tem mais explicações sobre esses 3 assuntos que eu estou abordando aqui na videoaula, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe.